facilita a regularização de obras de moradias de famílias de baixa renda. Essa lei tem como objetivo ajudar essas famílias. Mas você sabe como essa lei funciona na prática e quais os benefícios essa lei pode trazer para as famílias de baixa renda? E também vamos conhecer a lei da anistia no estado de São Paulo. É isso que veremos nesse vídeo e muito mais. Um terreno pode estar ou não construído, e essa construção pode ou não constar do registro de imóveis. Pode ser construído uma casa ou um ponto comercial sem ter sido averbada a construção na matrícula do imóvel. Se na escritura pública constar a existência de uma construção, uma casa, na descrição do imóvel não constar a averbação dessa edificação na matrícula do imóvel, por exemplo, o imóvel está descrito na matrícula como um terreno sem benfeitorias e não há averbação na matrícula da construção. O registro da escritura pública na matrícula do imóvel vai ser recusado. A existência da edificação, da construção, deve constar no registro de imóveis. O comprador de um imóvel edificado deve exigir a averbação da construção na matrícula do imóvel, pois tanto na escritura pública como na matrícula do imóvel deve constar a construção do imóvel, pois se o imóvel não estiver averbado à construção, o comprador poderá ter grandes prejuízos com relação a tributos que não foram pagos em relação à construção. Então tem que ter muito cuidado com relação à construção nova. Um imóvel com construção não averbada na matrícula do imóvel não é admitido financiamento. Para a averbação da construção, dependendo do estado, ainda será necessária a apresentação da CND, Certidão Negativa de Débitos com INSS. Atualmente, a CND, a Certidão Negativa de Débitos do INSS, é expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativa à construção do imóvel. Alguns municípios também pedem a comprovação do pagamento do ISS, Imposto sobre Serviços, para a expedição do habite-se. Já para a averbação da construção no cartório de registro de imóveis, é necessária a CND da obra, a Certidão Negativa da Obra. A certidão é o documento que comprova que foram feitos todos os pagamentos relativos à obra. Todas as contribuições sociais relativas à obra foram recolhidas. A obra ela deve ser matriculada no INSS. Atualmente é a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Essas contribuições devem ser recolhidas em guias próprias, que constará o número da matrícula SEI. Olha, observe, não serão devidas contribuições previdenciárias em algumas situações específicas previstas na Instrução Normativa da Receita Federal. Entre essas, vamos destacar a hipótese de construção unifamiliar, a hipótese da construção residencial unifamiliar, com área total não superior a 70 metros quadrados, destinada a uso próprio ou de sua família, do tipo econômica, executada sem mão de obra assalariada. O fundamento dessa isenção é uma lei que eu vou deixar na descrição. No caso de consórcio, não será exigido a CND da administradora do consórcio que alienar imóvel integrante do patrimônio de afetação. Olha, observe, preste bem atenção que a apresentação de algumas guias pagas não significa que os recolhimentos relativos à obra foram pagos devidamente. O que vale mesmo é a expedição da certidão negativa de débitos do INSS, expedida pela Receita Federal do Brasil. É isso que é importante. Documento indispensável é esse documento que o cartório de registro de imóveis irá exigir para a averbação da obra. Para explicar a necessidade das certidões fiscais, das normas estaduais,
que não é exigido CND para a verbação da construção. Vou fazer vídeo sobre esse assunto. Agora, caso não tenham sido recolhidas as contribuições, deverá o proprietário do imóvel com o ABITS, que é aceito pelo INSS, como prova suficiente a demonstrar a conclusão da obra, que é aceito pelo INSS, pela Receita Federal, e recolher as contribuições devidas em razão da obra, em razão da construção realizada. E assim ele obtém a CND, a Certidão Negativa de Débitos, junto à Receita Federal do Brasil, que é o documento exigido para averbar a construção na matrícula do imóvel. O ABITS somente é concedido para as construções finalizadas de acordo com o projeto aprovado. A lei do ABITS inclui, na Lei de Registros Públicos, que é dispensado o ABITS expedido pela Prefeitura Municipal para a averbação da construção residencial unifamiliar de um só pavimento, finalizada há mais de 5 anos, em área ocupada predominante por família de baixa renda, inclusive para fins de registro ou averbação decorrente de financiamento à moradia. O problema desse artigo é de interpretação. Deve ser exigido outro documento para comprovação de que a construção da casa existe? Caso positivo, como seria ou qual seria esse documento? Ou basta apenas uma declaração do interessado de que a moradia existe e que atende aos requisitos da lei? O ideal é que o CNJ e o Judiciário respondam essas perguntas mediante provimento próprio. Com a resposta do CNJ e do Judiciário, tanto os registradores como as pessoas no geral saberão como proceder. Já para imóveis, no estado de São Paulo existe a lei da anistia, que eu vou deixar na descrição para você. No estado de São Paulo não será exigido o pagamento na hipótese de ter ocorrido a decadência das contribuições. Isso é, a perda do INSS de cobrar as contribuições do lapso temporal do tempo, que é de 5 anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o crédito deveria ter sido constituído. O prazo para extinguir o direito de cobrar passa a contar da data da obra e não da emissão do certificado de conclusão da obra ou o seu pedido. Nessa hipótese, a CND deverá ser concedida independente de pagamento. Cabe ao contribuinte, ao construtor, a pessoa que construiu a casa, provar a realização da obra em período abrangido pela decadência, nos termos da instrução normativa. A instrução normativa, ela especifica quais os documentos são aceitos como prova. Em linhas muito gerais, são documentos contemporâneos à época da construção, à época da obra. E agora vamos a um caso extremo em que a obra não foi matriculada no INSS, que a obra não tem a matrícula 100. Caso a construção não tenha sido matriculada no INSS, na Receita Federal do Brasil, ou seja, a obra não tem nem matrícula 100. Será preciso, além de recolher as contribuições, pagar a multa pela ausência de matrícula 100. Pode ocorrer a hipótese em que a construção já habitada não foi sequer matriculada no INSS e muito menos averbada na matrícula do imóvel e nem inscrita na prefeitura, nem existe pagamento de IPTU. Eu aconselho você que está interessado em comprar esse imóvel cheio de problema, que não tem registro nenhum, é que você exija do vendedor que faça todos esses registros, pois você corre risco em adquirir um imóvel sem esses registros, além de você ficar
trazer maus resultados. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.